Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a um raio-x da Série A em uma versão pocket. Necessário, porque essa é uma semana em que a Série A volta a ter uma aceleração com jogos no que a gente chama de domingo, quarta, jogos no final de semana. E dentro dessa semana a gente ainda teve o agravante de termos o Ceará fechando a 25ª rodada na segunda-feira e fechando com uma grande vitória dentro do Morumbi contra o São Paulo. Então a gente precisou focar muito no pós-jogo dessa vitória do Ceará na segunda-feira e guardamos o raio-x justamente para agora, para esse programa que você está vendo, onde eu, Fred Figueroa, ao lado de Cássio Zirpoli, vamos traçar aqui uma análise de um ponto muito cirúrgico do campeonato que salta aos olhos nesse momento. O programa tem que ser mais reduzido porque já tem jogo nessa mesma terça-feira que a gente está gravando. A 26ª rodada já começa. Então a gente precisa acelerar o ritmo da cobertura e aí na noite de quinta-feira a gente traz um raio-x mais robusto para vocês. Cássio, nesse programa a gente vai focar no Z4 por três motivos muito claros. O primeiro, que é no Z4 que estão 3 dos 5 clubes do Nordeste no campeonato: Vitória, Fortaleza e Sport. O segundo motivo, Cássio, é que nesse momento a gente tem uma composição de matemática que começa a dar peso àquela sensação e aquela análise geral de que esse atual Z4, que já vem algumas rodadas, há muitas rodadas, na verdade, ele tem cara de Z4 definitivo. E aí, Cássio, depois de 25 rodadas, a gente nunca teve um Z4 com 5 pontos de distância para o 16º colocado. Tá? É uma distância considerável e que fica ainda maior. Aí a gente vem para aquela parte da sensação, porque os alvos imediatos são Santos, Inter, Atlético Mineiro, equipes de alto poder de investimento, que têm elencos nesse perfil. Tá? A gente vai passar um pouco mais na frente pelo atual desempenho dessas equipes. A gente vai tentar de novo escolher quem seria o alvo, mas esses 5 pontos dessa rodada 25, Cássio, são um golpe duro nesse Z4, que a gente já considerava um Z4 com perfil de Z4 definitivo, ele agora está muito isolado, Cássio. Fred, quando você fala os alvos, o meu alvo continua o mesmo. Quero logo adiantar aqui. Inclusive o seu também, porque o resultado eu acho que não. A gente falou que seria uma final da minha visão contra a sua, né? E aí deu empate, então cada um mantém a sua. Detalhe, um jogo cheio de alternativas, inclusive lá no interior paulista, entre Bragantino e Santos. Sobre essa rodada, assim, vamos começando assim, por quem está fora do Z4, né? Assim, além do Ceará, que respondeu muito bem, detalhe, respondeu muito bem, considerando ainda mais a tabela imediata, porque nessa quinta-feira é Vitória e Ceará. Até na live, até vou dizer o que eu falei na live, Fred. Se o Ceará tivesse perdido São Paulo, seria natural. Ele ganhou dentro do caminho que a gente tinha falado no pré-jogo, tá? E a vitória acabou sendo no caminho, Fred, que a gente tinha desenhado de um resultado não positivo, mas de uma boa apresentação do Ceará, que seria um São Paulo demolido pela eliminação da Libertadores. Tanto é que o público de 12 mil pessoas no Morumbi foi o menor público no Morumbi desde 2019, Fred. E a gente está falando de 12 mil lota a Vila Belmiro, mas 12 mil no estádio que cabe 70, ele passa um cenário muito vazio. E a pressão de o São Paulo não conseguir marcar gol no começo, perdendo, acertando bola na trave, enfim, isso fez com que o São Paulo jogasse mais pressionado do que conseguisse, em vez de oferecer uma atmosfera hostil para o Ceará, foi o próprio São Paulo que passou por isso. E aí, entre um dos pontos para a construção da vitória do Ceará. Mas se o Ceará tivesse perdido esse jogo, ele teria ficado com 28 pontos. E tendo Vitória na próxima rodada. A Vitória tem 22. Ou seja, o Vitória jogaria para chegar a 25 e ficar 3 do Ceará.
Quando eu fiz esse comentário na live, foi porque foi logo depois de Minhoca falar o seguinte: essa vitória praticamente assegura o Ceará na Série A de 2026, o que é verdade. Aí eu digo, o tamanho, o grau de importância do jogo lá no Morumbi. Porque se perde, veja, Vitória e Ceará já seria um jogo assim. Claro que ele tem um risco ali para o Vitória, mas um risco mais calculado agora para o Ceará. Mas seria um resultado, Fred, onde o Vitória poderia ficar 3 pontos, faltando 11 rodadas depois. Então seria uma situação muito delicada. Mas, pelo menos por um momento, porque agora é só médio prazo para o Ceará voltar para essa briga. Por um momento, o Ceará realmente se distancia e volta a fazer um campeonato, na verdade, de vislumbrar até a primeira página, coisa que ele não consegue, o G10, coisa que ele consegue desde 1985. Porque quando eu falo o G10 de 85 é o Campeonato Brasileiro da última vez, mas é com aquele formato de vários grupos e tal. E é aquele campeonato que, afinal, foi Coritiba e Bangu, que o Brasil de Pelotas ficou em terceiro lugar, o Sport foi em quinto, o Ceará em sétimo, Ponte Preta. Ou seja, foi um campeonato assim, com um G10 bem diferente do que a gente vê hoje em dia nos pontos corridos. E nos pontos corridos, a melhor colocação do Ceará, a colocação final, é um 11º lugar, coisa que ele está agora se mantendo. Eu até brinquei que o Ceará fica em 11º lugar, como a gente vê ali no final da linha azul do gráfico, ganhando ou perdendo. Assim, o Ceará está ali, está com a raiz nesse 11º lugar, Fred. Mas, enfim, a médio prazo, ele está fora dessa briga, né? E aí, Cássio, esse gráfico que a gente está vendo na tela, ele sempre mostra que todas as vezes que o Ceará vira um alvo mais direto do Z4, vem uma grande resposta. Dessa vez, era um cenário em que ele poderia se tornar um alvo direto se perdesse do Vitória na rodada 26. E a resposta já veio antes. Ao fim da 25ª rodada, Cássio, o Ceará coloca 9 pontos sobre o Z4. Pode observar nesse gráfico que a gente está vendo que a distância do Ceará para o 17º, que ela atinge o seu maior nível no campeonato. São 9 pontos, então é uma distância muito, muito consistente, tá? Que faz com que o Ceará realmente, eu concordo com essa visão de Minhoca, hoje ele deixe completamente o contexto do Z4. Mais na frente nesse programa, a gente vai ver que times com mais de 30 pontos caem. Não é um cometa Halley, não é algo que acontece uma vez a cada geração. Caem. A gente vai mostrar mais na frente. Tomada por enquanto, né? O Ceará é o seguinte, ele não responde positivamente, até aqui nesse campeonato, certo? Até essa 25ª rodada. Ele está ali no meio da tabela, aí ele não responde positivamente para encostar na briga pela Libertadores, mas também não responde tão negativamente para colar na briga contra o rebaixamento. Ele realmente ele fica frustrando essas análises, tanto em relação a será que assim, ganha, a gente faz aqui, pô, o Ceará agora entra, será que entra na briga para a Libertadores? Ou então, ó, esse jogo pode ser chave para o Ceará começar a ter risco de rebaixamento, e não acontece nenhuma coisa nem outra, ele realmente fica no meio da tabela. Fred, quando você tinha perguntado em relação a essa briga, eu tinha começado pelo Ceará, que a gente traz esse ponto, que fechou a rodada com esse resultado importante, e você estava falando dos alvos. Eu ainda vale citar, por exemplo, o Vasco, um time que parou de perder. Tá? Um time que simplesmente parou de perder, um time que estava colado, era todo problemático, tem 3 vitórias e 2 empates nas últimas 5 rodadas. Ele abriu 8 pontos, que é uma margem muito boa, um ponto a menos do que o Ceará, né? O Ceará está 9, o Vasco está 8. Só que enquanto o Ceará, por exemplo, não vencia 4 jogos e voltou a ganhar num jogo importantíssimo lá no Morumbi, o Vasco ele vem pontuando. Então, não tem, para mim, não tem como ser alvo. O Grêmio já está 10 pontos à frente. Ainda que o Grêmio tenha todas as ressalvas em relação ao futebol que pratica, mas ó, joga com 40 mil pessoas, tá? Assim, no estádio dele. Foi o público contra o Vitória e no jogo confronto direto ganhou. É um mando de campo com 40 mil pessoas, tem 10 pontos de margem. Então, assim, eu acho que também não tá. O Atlético Mineiro, como você fala, ele tem um ponto que ninguém observa, mas que você trouxe muito bem, que é a relação jogos em casa e fora de casa, e sobretudo quando você vê que essa defasagem são jogos contra Sport e Fortaleza. Aí que você meio que você considera que o Galo, ainda que esteja ali próximo, está a 6 pontos, está em 14º lugar, mas na prática não é um grande alvo. Os alvos, assim, eu acho que são, para mim, continuam sendo Internacional e Santos. O Corinthians, com essas 2 derrotas,
Ele caiu ali para 13º lugar, ele ficou ali a 7 pontos, perdeu uma derrota duríssima essa para o Flamengo, de virada, com um pênalti bizarro que o Alberto perdeu, mas também tem um mando de campo de 40 mil pessoas, tem qualidade técnica suficiente, apesar dos problemas de lesão, mas tem qualidade técnica para conseguir, Fred, pelo menos 14 pontos até a reta final. Eu acho realmente, para mim, o alvo, na verdade, é um só, tá? É o Santos. Eu achava isso antes até dessa rodada, como a gente tinha o debate. O Internacional tá ali porque vem numa crise duradoura. Trocou de comando técnico, tem uma folha altíssima também tem qualidade técnica. Então, assim, o Internacional, pela proximidade, por seu 15º lugar, ok, você mantém no radar. Mas eu acho que, na prática, na minha opinião, assim, é o Santos, porque o Santos, nesse campeonato, em nenhum momento brilhou. Assim, o Internacional, não consigo achar que o Internacional é um time que vai levar um 0-6 do Vasco dentro de casa. Esse 0-6 que o Santos levou não pode ser minimizado, não. Aquilo ali é uma derrota que você fala, ó, qualquer outro time olha e fala, dá. Veja, qualquer outro time do campeonato olha para dá para ganhar. Seja na sua casa ou fora, assim, ó, veja, um time que tomou... Era um Vasco muito problemático naquele momento. Não era esse Vasco agora que eu disse, esse Vasco não perde. Ele era um ensaio para virar esse momento do Vasco. Aí, aquele 0-6 eu acho assim que foi muito impactante. Tanto é que se cai, você fala, ó, você vai dizer que um time que leva um 0-6 assim, em casa, eu tô falando 0-6 é porque o jogo foi no comando do Santos, que um time com esse perfil, se cair, você vai dizer, porra, como é que caiu? Como a gente já fez algumas vezes, o próprio rebaixamento do Internacional, já que eu estou citando o Internacional, a queda do Internacional em 2016, quando caiu, todo mundo, pô, como é que caiu? Salário em dia, folha gigante, tinha sido campeão um dia desse, campeão Copas Internacionais e tal. Como é que caiu? Isso já, o Atlético Paranaense do ano passado, como é que o Atlético Paranaense teve uma derrocada tão grande? Você fica meio assim sem entender, assim como o Mirassol não tem muita explicação para estar em 3º lugar, desculpa, em 4º lugar, porque Fred está com a tabela do recorte, o Mirassol está em 4º lugar. Recorte do segundo turno. Isso, o recorte do segundo turno. Mas assim como não tem tanta explicação para o Mirassol estar em 4º lugar, é simplesmente um encaixe absurdo. Também, de vez em quando, não tem explicações tão minuciosas para você dizer como é que esse time caiu. Não é o caso desse Santos, tá? Se cair. Eu acho que, inclusive, só não cai porque o Z4, assim, também é um Z4 dos piores que a gente já viu. Esse é o ponto, Cássio. Aqui nesse recorte que está na tela, tá? É a classificação do segundo turno do campeonato. Porque nessa busca por alvos, é fundamental entender quem tem curva de queda. E a gente, por um tempo, trazia o recorte pós-mundial, mas o recorte pós-mundial já é um recorte muito amplo. Então a gente foca no recorte aqui, que é esse recorte do segundo turno. E aí você percebe, tá? Que esses times todos que você citou, não por coincidência, Cássio, tá? Não por coincidência, eles são os piores do segundo turno. Do Fortaleza, 13º, ao Vitória, o pior time do segundo turno. Porque o Vasco já não é mais, o Grêmio já não é mais, o Vasco é o 5º, Cássio, no segundo turno. É o 5º colocado, o Grêmio é o 6º. Esses times deixaram de ter contexto de zona de rebaixamento. Os outros não, tá? Tanto que o Fortaleza, que é 13º, tem um aproveitamento de 33,3%. Já é um aproveitamento de 16º, 17º colocado, tá? Mas circunstancial. É Sim. A partir de 2 vitórias em casa, uma sobre o Sport e outra sobre o Vitória. Assim, ele conseguiu, fez o papel dele sem dúvida alguma, mas resultados assim obrigatórios para esse contexto. Então, mesmo o aproveitamento do Fortaleza, ainda que você fale, pô, o aproveitamento do Fortaleza ensaia alguma coisa, mas é dentro de um recorte muito pequeno e contra um nível de desafio, e contra um desafio técnico que pode enganar o Fortaleza no restante do turno. O Santos tem os mesmos 33,3, aí depois você tem Red Bull Bragantino, Sport com 27,8, Juventude 27,8 e aí Atlético Mineiro, Inter e Vitória com 22,2. Aqui ao lado, Cássio, tem um exercício que é o seguinte: se cada time mantiver o seu atual aproveitamento até o fim, projetando o número de jogos que cada um ainda tem pela frente, tá? Os rebaixados seriam os 4 que aí estão. O Sport, que é um caso à parte, já é um time rebaixado, terminaria com 25 pontos. O Vitória com 21, o Juventude com 23 e o Fortaleza com 35.
o Fortaleza ficaria 2 pontos abaixo do Inter com 37 e do Atlético Mineiro fica um acima com 38, tá? Santos e Red Bull Bragantino, Cássio, o Santos terminaria com 41 e o Red Bull Bragantino com 43 pontos. Repito, isso aqui pega o desempenho do segundo turno de cada uma dessas equipes, tá? Essas 8 equipes, você pega o desempenho delas e projeta até o final. Eu foquei em uma outra conta, Cássio, para tentar encontrar um fio de esperança para esses times que estão no Z4. E essa outra conta a gente busca o pior recorte atual desses 4 alvos principais: Santos, Atlético Mineiro, Inter e Red Bull Bragantino, tá? O pior recorte do Santos, a gente percebe que nem é um recorte tão horrível assim. Vem da 20ª rodada, onde ele perde 2 jogos consecutivos, e depois, na era Vojvoda, são 4 partidas com 3 empates e 1 vitória. Vojvoda ainda não perdeu desde que assumiu o Santos, tá? São 3 empates e 1 vitória. Esse recorte do Santos é exatamente o segundo turno, então, obviamente, ele tem os mesmos 33,3%. O recorte do Atlético Mineiro, o recorte negativo, ele começa lá na 13ª rodada. E aí, realmente, é um período longo que até essa 25ª rodada, Cássio, só tinha uma vitória. E é uma vitória sobre o Red Bull naquela fase do campeonato que o Red Bull estava perdendo sozinho. Com essa vitória sobre o Mirassol, a conta do Atlético já se ajusta um pouco. Então, o atual pior recorte do Atlético é esse recorte de 24,4%. O do Inter, o atual recorte, começa no último jogo do turno, tá? E vai até agora, o Inter fica com 22,2%. E o do Red Bull Bragantino, Cássio, que começa na 15ª rodada e tem uma única vitória perdida, esse ainda é o pior recorte. E é por isso que lá no começo você falou, você ainda abraça o Santos, eu ainda fico com o Red Bull Bragantino como um alvo potencial, justamente por isso, Cássio. Eu realmente não enxergo que o Santos de Vojvoda vai ser um time que vai baixar de 33,3%, por exemplo. Eu acho que essa vai ser uma média do Santos. O que forçaria ou Vitória, ou Juventude, ou Fortaleza a ter um desempenho muito forte. Hoje a projeção, Cássio, essa projeção que a gente está aqui é trazendo só os percentuais do segundo turno ou do pior recorte. Se a gente fizer o percentual do Santos no campeonato, é 44 pontos, a projeção final. Tá muito alta, tá? A projeção final do 16º está em 44 pontos. Uma obrigação muito grande. Não estava, ela vinha, já foi 38, já foi 39, mas essa rodada dilatou demais. E é esse o alerta que a gente faz. É por isso que a gente está fazendo um programa todo focado nesse momento. Então, como a curva do Red Bull Bragantino negativa, ela é longa, contínua e sem sinais de melhora, eu ainda acho que se tiver que encontrar aí um alvo, que não é um alvo óbvio, é um alvo inesperado, tá? Mas eu ainda ficaria com o Red Bull, tá, Cássio? É uma projeção de futuro correta, mas aí eu vou pela linha de que eu trouxe também em relação ao futebol. O Santos nesse campeonato não teve nenhum momento. O Bragantino teve. O Bragantino ele desaprendeu. O Bragantino ele tem um início muito forte e o time não foi desmanchado. Aquele início muito forte, embora fosse impressionante, chamava tanta atenção quanto esse Mirassol, mas até mais. Acho que o Bragantino assim era, tipo, como é que não jogava nem bem. Tava vencendo uma sequência gigantesca de partidas e não eram nem grandes atuações. Mas ele já fez aquilo. Esse time já fez aquilo. Esse Santos atual, ele ainda não fez. Esse Santos simplesmente ele tá ali, ó, na maré baixa o tempo todo. Ou seja, o Bragantino em algum momento, o Santos, a conversa interna do Santos é: vocês podem, deve ser assim, vocês têm condição, vocês têm uma condição de melhorar, de tentar trazer o time para ele acreditar que pode fazer. A conversa no Bragantino é: galera, a gente já fez isso, meu irmão. Se a gente fizer aquilo,
A gente não cai, é só fazer. A gente tem capacidade. Ou seja, não é convencer que tem capacidade, é lembrar que tem capacidade. E eu acho que isso é muito importante, porque o Bragantino já passou. Esse Bragantino de 2025, ele já pontuou de forma muito consistente nesse campeonato. Então, eu acho que, apesar da uma fase ser muito longa, como você está trazendo com números, mas eu acho que a boa fase inicial, eu não descarto, por exemplo, nesse gráfico ela está descartada. Eu não descarto, porque aquilo ali, aquele time consegue fazer, enquanto esse Santos não tem essa fase. Esse Santos, ele está desse jeito desde o início da competição, Fred. Então, é nisso que... Isso é uma forma de observar. E não precisa estar certo. No fim das contas, eu acho, é que a gente sempre fala, tanto o Fred mira mais o Bragantino, eu miro mais o Santos, mas no fim das contas, os dois quase sempre falam. Isso é só para dizer que o alvo existe. O que me surpreenderá muito não será ou o Santos ou o Bragantino mostrar que um dos dois estava certo. O que me surpreenderá é se alguém passar um desses dois. Aí é que eu vou ficar muito surpreso. É exatamente isso. Não é o Santos entrar no Z4, o Bragantino entrar no Z4. A minha surpresa foi na 38ª rodada, um dos dois estiver lá dentro. Porque a gente mostra todo o cenário aqui, mas mostra sem ficar fazendo sem muito melindre, assim. O Z4, realmente, ele parece, na capacidade técnica, quem tem mais chance? Eu acho que é o Fortaleza. Tem mais time do que o Vitória. E agora se aproximou do Vitória. Antes ele estava distante, mas agora se aproximou com essas 3 derrotas seguidas do Vitória. Mas o buraco é muito fundo já. Para mim, capacidade técnica é Fortaleza também, Cássio. Deixa eu trazer mais alguns dados aqui para a gente avançar. Ou seja, no fim das coisas, o que é que a gente enxerga? A gente acha que não muda, mas se mudar, tu acha que o Fortaleza passa o Bragantino e eu acho que o Fortaleza passa o Santos, se acontecer alguma coisa. Porque eu acho que quem tem mais chance de escapar seria o Fortaleza. E digamos que o Inter fica sendo o segundo de cada um de nós. E o Vitória, e no caso de quem sai, e o Vitória. Mais do que Juventude. Vamos ver com o Jair Ventura. Tá? Eu acredito muito pouco no time do Vitória. Assim, eu sei que alguns torcedores ficam revoltados. Pô, entro lá, os caras torcem contra o Vitória. Não torcem contra o Vitória, é opinião, assim. Eu realmente acredito muito pouco, né, nesse elenco do Vitória. Live, agora, com o Jair Ventura, Ceará, eu acredito consideravelmente. Foi mal. Ontem eu fui falar da zaga do Vitória, aí o cara, sabe porque é esporte isso, meu amigo? Se criticar a zaga do Ceará, é porque o cara é esporte, não pode não, é a zaga do Bayern de Munique. Eu disse assim, eu achei Bruno inseguro do jogo. Aí detalhe, Minhoca depois concordou, tá? Se eu falando antes, Minhoca, mas aí o cara, isso aqui dá que tem cara do esporte, pelo amor de Deus, pronto. Aí então beleza mesmo, disse, ó, é a zaga do Bayern de Munique, bota verde para todo mundo aí. Verde Paulo Sérgio para todo mundo. E pronto. Cássio, vou avançar aqui para mostrar um gráfico. Lembra que no começo do programa, o programa foi aberto mostrando que nunca houve uma distância de 5 pontos do 17º para o 16º, ou do 16º para o 17º. Que esse é o Z4 mais isolado e mais afundado da história. E a gente está vendo aqui na tela, Cássio, todas as distâncias. Tá? Você vê que na maioria dos anos a distância era de 1 ponto. Na maioria dos anos, a distância era de 1 ponto. A gente encontra 5 anos em que a distância foi de 2 pontos e um único ano isolado até então, que foi 2012, em que haviam 4 pontos de distância do Z4 para o 16º. E o que é que aconteceu, Cássio? No único ano que se tinha uma distância de mais de uma rodada, de 4 pontos, o que é que aconteceu? Os 4 caíram. Tá? Em 2012, os 4 caíram. E é o único ano em que se tinha algo parecido com agora. Agora são 5 pontos. Em 2012 eram 4 pontos. Tá? Mas não foi a única vez que os 4 últimos colocados após a 25ª rodada caíram. Isso também aconteceu. Tá? Em 2016, em 2019, 2020 e 2021. Tá? São aí 5 temporadas em que o desenho da 25ª rodada ele prevaleceu até o final. E aí a gente completa esse gráfico com um gráfico clássico que a gente traz aqui. Se o anterior ele tira as esperanças, a função desse gráfico é dar um pouco mais de esperança, Cássio.
3 times escaparam com 22 pontos ou menos, que é o cenário em que está todo mundo, né? Em que está Vitória, em que está Juventude e em que está o Fortaleza. Tá? Foram 3 times. O Fluminense, clássico de 2009, tá? Que tinha 18 pontos nesse momento. O Atlético Mineiro, de 2010, que tinha 21 pontos. E o Vitória do ano passado, Cássio, que tinha 22 pontos. Tá? Nesse gráfico, também sublinhei algo que é importante para esse contexto, que é, a gente abriu falando do Ceará, a gente debateu o Red Bull Bragantino, são times com mais de 30 pontos. E em toda a história, 10 times com mais de 30 pontos ou mais ao fim da 25ª rodada caíram. Como eu falei, Cássio, não é um cometa Halley que acontece uma vez em cada geração. Tá? É relativamente comum ter uma desligada de motores. Tá? Então, é algo para manter Só que dessa vez, mesmo o Ceará desligando o atento, motor, mas o Ceará não tem razão para isso, porque segue muito estável. E aí eu sublinho de novo o meu alvo, né, que é o Red Bull. a questão é que a turma tá dessa vez desligando o motor, descendo uma rampa. Então, assim, mesmo com o motor desligado, a tendência é que continue andando na frente, porque, como você falou, em relação à diferença do Z4, o normal é o Z4 estar vivo, estar ali competindo. Essa distância parece, essa distância atual parece quando é a reta final do campeonato, quando meio que as coisas já se definem. E dessa vez se define muito, parece ter definido muito cedo. Mas como você falou, dessa vez não é só desligar o motor, não. Alguém vai ter que puxar o freio de mão. O carro vai ter que, assim, né? Porque se o carro for no embalo, repito, ele está na ladeira. Se ele for no embalo, talvez ele chegue na frente ainda. Foi o que eu mostrei naquelas projeções, né? Que se ele for no embalo atual do segundo turno, alguém vai ter que quem parar. cai são os 4. Vai ter que pisar no freio e apertar o freio de mão. O carro tem que parar sim, porque tirando isso, muito difícil. É muito difícil. E aí, Cássio, para terminar, a gente trouxe aqui os exemplos. O exemplo do Fluminense, ele é tão absurdo e tão fora da realidade que nem cabe a gente ficar citando muito, tá? A gente já mostrou em outros programas, o time tinha 18 pontos e sai numa sequência de vitória que é irreal, tá? Então vamos trazer aqui o exemplo do Atlético Mineiro e do Vitória. Não, mas só para citar o Fluminense, é irreal e é o que a gente sempre fala que está acontecendo na segunda divisão. A única chance de alguém mudar aqui é você engatar uma sequência de vitórias. Aí o Atlético Paranaense vai ganhar 7. É isso. 7. Se faz 21 de 21. Pronto, tá acontecendo uma coisa dessa, escapa. Veja, se o Sport engatar 7, escapa também, tá? Assim, eu acho. se o Sport engatar 7 seguidos, talvez escape também, assim. Mas se você não fizer isso, grão em grão aqui não... Ou seja, exato, se troca de ponto, não salva. Não resolve. Pronto, Cássio. Aí tem o Atlético Mineiro, tá? Que tinha os mesmos 21 pontos que o Fortaleza tem. E a campanha da 26ª rodada para frente. Tá? É uma campanha que tem uma única grande sequência, na verdade nem grande sequência, uma boa sequência de 3 vitórias, mas há um aumento de pontuação muito considerável. Tá? O Atlético Mineiro, Cássio, da 26ª rodada para frente, ele faz 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, com aproveitamento de 61,5%. A gente vê aí Tardelli, tá? Que representou aí a arrancada daquele time que evita o rebaixamento. Tá? Uma campanha de recuperação muito forte, que remete à do Vitória do ano passado, e é mais um exemplo que a gente traz aqui. Tá? E esse talvez seja um exemplo mais palpável para todo mundo, porque é um elenco limitado, um treinador seguro, talvez sirva de exemplo até para o próprio Vitória pensar com Jair Ventura, tá? Mas o que Carpini fez ano passado foi impressionante, Cássio. 64,1% de aproveitamento. Foi o 6º time nas últimas 12, 13 rodadas, tá? E o Atlético Mineiro foi o 3º colocado quando ele fez aquilo em 2010. Ano passado, Vitória foi o 6º. Também com uma sequência de 3 vitórias, mas basicamente pulverizando derrotas, Cássio. Perdeu 2 jogos
na reta final do campeonato, tá? São 7 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas em 13 jogos, tá? Então, o desenho do Atlético Mineiro e o desenho do Vitória são desenhos muito mais factíveis do que o do Fluminense para a gente pensar em uma reação. E aí, Cássio, eu vou finalizar o programa jogando uma luz em algo que eu e você já falou aqui, tá? Se tivéssemos que apontar um que pode fazer isso, é o Fortaleza, né? Dos 4 que estão embaixo, o Sport a gente já descarta há muito tempo. A não ser que faça o que você disse, né? Que vença 7 jogos. Mas se tiver que ter a título de curiosidade, o Sport tem mais de 40 participações na primeira divisão. O máximo que o Sport conseguiu até hoje na primeira divisão foi ganhar 5 vezes seguidas. Se ganhar 7, ou seja, veja, e nunca, em 50 anos de Campeonato Brasileiro, o máximo que ele conseguiu foi ganhar 5 jogos. Então, Cássio, é o Fortaleza, né? Pra gente finalizar, só sublinhando aquilo que a gente já tinha dito. É pela capacidade técnica. As vitórias sobre Vitória e Sport no Castelão, para mim, são insuficientes. Eu vi que aqui já montagem, não sei o que, de Palermo, Mister Palermo, esse negócio assim. Veja, essas vitórias, elas não são para isso ainda. Até porque Palermo nem foram contundentes o suficiente. Não, né? Então, Palermo não conseguiu. Ele conseguiu vitórias que qualquer outro treinador no Fortaleza estaria obrigado a conseguir nesse cenário. Qualquer outro. Isso. Qualquer nome. Se fosse um auxiliar, estaria obrigado. Dentro de uma lógica de você precisa escapar. O resultado de mudança de comportamento de Fortaleza, ele precisará passar. Matematicamente foi ótimo. O cara conseguiu 6 pontos de 9 que disputou. O Palermo disputou 3. O jogo que ele perdeu foi contra o Palmeiras fora de casa, que é um jogo de descarte. Então, no fim das contas, até aqui, ele está, assim, muito bem. Só que você não pode dizer, mudou. Sabe uma coisa que a gente falou muito esse ano? A chave virou. Não, a chave não virou ainda. A chave para virar... A sequência até boa, tá? A sequência de jogos do São Paulo agora no pior momento do São Paulo. A sequência até boa. Mas, por exemplo, se ganha desse São Paulo, aí você já faz 3 de 4. Aí você pode começar a pensar, o trabalho de Palermo. Nesse momento, não. Nesse momento ele ganhou 2 jogos extremamente acessíveis. Vitória e Sport são visitantes horrorosos e ainda mais nessa situação. Ele poderia não ter conseguido a obrigação. E aí é pensar, mudou de Renato Paiva para Martim Palermo, não adiantou nada. Ele pelo menos chegou e disse, a parte dele ele fez. Mas é uma parte que qualquer outro treinador estaria obrigado, mesmo Paiva, Renato Paiva, estaria obrigado a conseguir esses resultados também. É isso, Cássio. De forma pocket, de forma mais reduzida, a gente traz aqui esse raio-x da Série A focado no Z4, no Ceará que estava querendo ser um alvo da turma e deu uma resposta contundente mais uma vez, tá? E o Bahia está em outro mundo, está em outro planeta. Quinta-feira a gente atualiza a situação do Bahia na disputa. Talvez esteja até outro planeta na Copa do Nordeste 26, né? Então, exatamente. Seria até curioso. E esse spoiler dos conteúdos que virão aí em sequência aqui no nosso canal, tá? Nessa quarta-feira é um dia importante aí para o futebol brasileiro, já que a CBF vai anunciar uma nova roupagem para o calendário, mexendo na estrutura de basicamente todas as competições do país, exceto séries A e B, e talvez no calendário tenha mudanças importantes também, não na estrutura de disputa delas, mas no calendário das séries A e B, tá? Com certeza a gente vai trazer uma cobertura completa de tudo o que envolve essa mudança de calendário, dentro, inclusive, de uma nova fase do 45 minutos, já que estamos muito próximos de atingir os 100 mil inscritos, e como a gente vem prometendo, quando a gente atingir os 100 mil inscritos, a gente desbloqueia uma nova fase, tá? A gente entra numa nova fase da nossa história e a gente vai apresentar tudo para vocês. Inclusive, precisamos da sua inscrição para chegar nesses 100 mil. Vai que a gente não consegue alcançar aí nos próximos dias. Precisamos que você faça a sua parte. Vai ali em cima, vê se está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreve. Se já tiver e não tiver ativado as notificações, ative as notificações. E se chegou aqui até o final do vídeo, imagino que você não tenha odiado o vídeo, né? Pode ter achado mais ou menos. E se achou mais ou menos, acho que a gente merece uma curtida aí, tá? Eu sou Fred Figueroa, como vocês sabem, fiz esse vídeo ao lado de Cássio Zirpoli, e o que vocês não sabiam até aqui é que a direção e edição é de Márcio Souza.
Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.